que a cruz deixou. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrita eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou pra você prosseguir. E a morte que seria o ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal pra você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Olá pessoal, saúdo a todos na paz e na alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o mandamento do Shabat, do descanso semanal. Um tema de grande importância que traz uma promessa maravilhosa de paz verdadeira, de alegria e de aprofundamento no amor e no conhecimento de nosso Deus. Mas ele é também um assunto muito controverso dentro da cristandade, né? Porque em torno dele há algumas diferenças claras entre as tradições religiosas, né? A primeira diferença, eu considero ela mais simples. Ela está na numeração correspondente do mandamento dentro do decálogo dos 10 mandamentos. Se a gente tomar, por exemplo, o texto de Êxodos 20, de 1 a 17, a gente vai perceber que os 10 mandamentos, eles estão presentes dentro dos 17 versículos desse trecho, né? Então, cada mandamento não corresponde a um versículo específico, né? E isso aí varia um pouco dentro do conjunto dos versículos que estão ali. E aí diferentes tradições religiosas numeraram os mandamentos de forma diferente. A segunda diferença é um pouco mais complexa, pois ela altera o dia da semana considerado para você praticar o sábado, o descanso semanal, o cessamento do trabalho, né? Algumas denominações, seguindo a lei de Deus, os mandamentos que foram entregues a Moisés para os israelitas lá no Velho Testamento, realizam o descanso semanal no sábado propriamente dito, que seria o 7º dia da semana. Já outras denominações, e aí os católicos é a principal referência dentro desse conjunto, já praticam esse descanso semanal no domingo, que é considerado o dia do Senhor, né? Que representa a Páscoa semanal, o dia que aconteceu a ressurreição de Cristo dentre os mortos, a vitória de Deus sobre a morte e sobre o pecado na cruz do Calvário, né? E aí, esse domingo, como o dia santo do Senhor, o dia de guarda do Senhor, ele remonta ao 1º século dos cristãos, até antes da igreja do Império Romano se converter, naquele contexto de perseguição mesmo do Império Romano. Praticar a guarda no domingo está relacionado ao entendimento que se tinha na época de diferenciação em relação aos judeus. Os judeus viviam na antiga aliança, guardando o sábado, e os cristãos eles se diferenciavam por uma nova vida, por uma nova aliança, e passaram a guardar o domingo representando a Páscoa do Senhor, a vitória do Senhor na ressurreição, mas representando também a nova criação, o chamado 8º dia, né? Novo momento da obra de Deus na história da humanidade. E é possível ver essa informação em escritos apostólicos muito antigos, como por exemplo em Santo Inácio de Antioquia, que era o bispo de Antioquia, né? Que tinha ali uma relação muito grande com as igrejas da Ásia Menor, aquelas igrejas que aparecem no Apocalipse, a igreja de Éfeso e outras igrejas ali. Ele inclusive nos escritos dele mandou cartas para essas igrejas também. É um pouco parecido com o que acontece no Apocalipse. E numa carta que ele escreveu a uma igreja de Magnésia, ele disse o seguinte: aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltavam-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Então você vê uma mudança desde os primeiros cristãos nisso. E aí a Igreja Católica e outras denominações cristãs seguem essa interpretação, esse entendimento. Qual o valor do mandamento do descanso semanal? A gente sabe que todos os mandamentos são de grande valor, e o mandamento do descanso semanal ele possui a mesma propriedade que os demais. Ele está num conjunto de mandamentos que
o amor a Deus acima de todas as coisas. E aí ele possui uma abrangência muito grande na nossa vida pessoal, na nossa formação enquanto cristão, no nosso amadurecimento, na manutenção da paz e foco que nós devemos ter em Deus e no seu bem, nos ensinamentos que vêm do alto, né? O mandamento está relacionado a isso. E ele é também um mandamento muito importante que nos ajuda a vencer as falhas de caráter, de organização pessoal, enfim, de coisas que nos impedem de nos aproximarmos mais de Deus, né? Então o mandamento, ele nos estimula a amar mais a Deus, a se aproximar mais de Deus, a se colocar mais nas mãos de Deus. Que a gente é guiado, por exemplo, a vencer as preguiças, a desorganização pessoal, coisas que o inimigo usa para nos afastar das bênçãos de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos caminhos de Deus. Ele é um princípio para a gente vencer os medos, a timidez, as fraquezas da nossa carne. E a gente observa que nas Escrituras Sagradas tem um texto bíblico que fala com relação ao descanso da natureza, ao descanso da terra. E o texto é muito interessante, que algumas traduções bíblicas até intitulam como ano sabático, né? E o texto diz, em Êxodo 23, você, durante 6 anos, semeará a terra e fará a colheita. No 7º ano, porém, deixe a terra em descanso e não a cultive, para que os necessitados do povo encontrem o que comer, e os animais do campo comerão o que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e o seu olival. E aí o versículo seguinte fala com relação ao descanso semanal das pessoas, né? E até dos animais. Durante 6 dias, faça seus trabalhos e descanse no 7º dia, para que o seu boi e seu jumento descansem, e o filho de sua escrava e os imigrantes se refaçam. Então a expressão se refazer é uma palavra-chave desses textos, que está relacionado ao descanso, tanto da natureza, da terra, dos animais, dos operários que trabalham ali na sua empresa, na sua fazenda, que precisam também desse descanso. Então o descanso semanal, ele é um benefício que a gente pode dizer até que está relacionada a uma forma mais humana de nós nos relacionarmos com nós mesmos, com a natureza, com as pessoas com as quais a gente se relaciona, com as quais a gente trabalha, enfim. Ele propicia um aspecto mais humano dentro desse processo. Por meio dele você vence aquela ganância contínua pelo dinheiro, pela riqueza, pelo lucro, né? Então, nesse sentido, o mandamento, ele é uma inspiração, por exemplo, para as leis trabalhistas, para outros benefícios dos trabalhadores, né? Por exemplo, a questão do descanso, das férias, da alimentação, da moradia, das condições de vida, que são todos elementos que favorecem o bem-estar desse trabalhador, dessa pessoa, né? Então o mandamento, ele contribui também, ele tem uma abrangência para você ter um tempo de repouso, para você cultivar o lazer, para você cultivar a vida familiar, para a gente cultivar a vida cultural, a vida social, a vida religiosa. Ele é bastante abrangente, portanto, né? E aí uma outra abrangência importante, ele está relacionado ao nosso crescimento e à nossa relação com Deus. A gente verifica na Bíblia que as autoridades dos judeus, elas perseguiram muito a Jesus, porque muito do trabalho dele, da obra dele, de cura, de ensinamento, era feito nos dias de sábado. E certa vez ele disse, né, o meu pai, ele continua trabalhando até agora, no sábado no caso, e eu também trabalho. Em outra oportunidade que Jesus também estava realizando a sua bondade ali, num dia de sábado, ele chegou a ensinar da seguinte forma: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Então a gente verifica que o descanso semanal, como está na lei, ele é feito para o homem, porque o homem está descansando, o homem está se colocando nas mãos de Deus, está aprofundando o seu amor, a sua dependência do Senhor, mas enquanto isso, Deus está trabalhando muito pela vida daquela pessoa, está ensinando a ela, está instruindo a ela, está alimentando, nutrindo, está curando e abençoando aquela pessoa.
Então o descanso semanal ele foi dado por Deus para o homem, para reeducar o homem nessa relação com Deus, né? Esse homem que passa a vida toda focado nos seus interesses, né, nos seus interesses na vida terrena, ele para esse momento para se desligar e focar mais em Deus, para se colocar mais nas mãos de Deus. Então, enquanto o homem descansa, ele busca Deus, ele fica sob a proteção e cuidado do Senhor. Nesse momento, Deus continua trabalhando pela vida dele. E aí é que a gente entra na importância do mandamento para nos conduzir a esse poder e essa força de Deus na nossa vida. Por exemplo, o catecismo católico, ele indica a obrigação de participarmos da missa nos dias do Senhor, nos domingos e também nos dias santos de guarda, que tem vários, que são considerados como se fosse domingo, né? É comum a gente ter um pensamento por aí que diz que a gente não pode ir por obrigação na missa, mas o mandamento diz que é obrigatório ao católico, ao cristão, participar das missas no dia de domingo, para se nutrir da palavra, para se nutrir da Eucaristia, né? O que isso quer dizer? Que na verdade, de fato, você precisa frequentar a igreja e vivenciar a sua fé por amor a Deus, por fé, por força de vontade, por perseverança, né? E essa é de fato a essência da lei. A lei ela não vem para transformar a nossa vida. Quem transforma a nossa vida é o Senhor Deus, por meio do seu Espírito Santo, por meio do seu poder, que transforma o nosso coração e nos conduz verdadeiramente pelos caminhos direitos. Mas a lei ela vem para mostrar aonde a gente está errando, né? Então, quando você deixa de ir na igreja aos domingos, você está cometendo um pecado contra o mandamento do descanso semanal. E é um pecado que você precisa se arrepender e buscar ficar mais forte, ficar mais diligente, para não deixar o pecado dominar. Tem algumas situações que é autorizado a pessoa faltar às missas de domingo. Por exemplo, uma pessoa enferma, que não tem condições de ir na missa, uma pessoa idosa, debilitada, ou também uma pessoa que está em gestação, é lactante, uma pessoa que precisa cuidar de criancinha. Tem algumas faltas que são legítimas para a pessoa faltar, e até com a autorização do padre, também em alguma circunstância, é possível você ter essa falta legítima em dia de domingo. Esta lei nos ajuda a sermos mais vigilantes com o nosso coração, porque o coração ele pode nos enganar, fazer com que a gente, por preguiça ou por valorização de outras coisas que a gente vai vivenciar, a gente deixe de ir à missa no domingo. Então o mandamento ele vem para ser luz, para mostrar que a gente precisa ser focado, ser organizado, valorizar as coisas de Deus, se organizar bem para participar das celebrações, participar da missa, e aí sim ser alimentado pela palavra, pela liturgia, pela Eucaristia, e crescer e progredir em Cristo. E o Catecismo da Igreja Católica diz: a participação na celebração comunitária da Eucaristia Dominical é um testemunho de presença e de fidelidade a Cristo e a sua Igreja. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade, dão simultaneamente testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação, reconfortando-se mutuamente sob a moção do Espírito Santo. E essa vida contida no mandamento, contra a qual não devemos faltar, ela nos faz amadurecer na fé, faz com que a gente tenha mais honestidade, mais responsabilidade na nossa vida em Cristo. É por meio deste mandamento que você se inspira, por exemplo, a não faltar com seus dízimos. É por meio dele que você se inspira, por exemplo, a não ter faltas ilegítimas nas suas formações na igreja, nas preparações para o sacramento, na primeira Eucaristia, para a crisma. Esse mandamento te dá mais maturidade, mais responsabilidade. Você sabe que você não pode faltar à missa aos domingos e deixar de fazer o seu descanso semanal por uma falta ilegítima, por alguma coisa que você queira fazer. E isso acaba fazendo com que você seja também responsável, maduro nas outras responsabilidades da igreja e na sua vida em geral.
Na verdade, o objetivo aqui é abordar o que é essencial no descanso semanal, especialmente o descanso no Senhor, como um ato de fé, de esperança, como um ato de cumprimento da palavra de Deus, quando você se coloca abrigado à sombra do Onipotente, quando você se refugia na fortaleza que é Deus na sua vida. E por esse descanso você aprofunda o amor de Deus. É uma forma do homem conhecer mais o Senhor e o seu grande amor por nós. O mandamento, ele é maravilhoso por isso, pois aponta para essa vida plena de amor com o Senhor. E nesse sentido, então, as sabedorias da igreja, elas podem iluminar-se mutuamente, como um menorá, um candelabro que passa a sua luz de um ramo para o outro, de uma haste para a outra, ou como uma planta que passa os nutrientes e a sua seiva do caule para os galhos, para as outras partes da planta. O importante é a gente atingir esse descanso do Senhor em nossas vidas, que é o cumprimento de Cristo em nós. Esse mandamento por si só, ele pode nos mostrar onde está a falha, ele pode nos instruir, nos conduzir, mas é Jesus transformando o nosso coração por meio da fé, por meio do amor, que ele se cumpre plenamente em nossas vidas e a gente consegue alcançar o prazer e a alegria do descanso, na confiança no Senhor. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para dizer para vocês nesse dia. Fiquem com Deus, até uma próxima, fiquem na paz, tchau, tchau. Que seria o ponto final.